Quantos grupos de WhatsApp você faz parte? E desses grupos, quantos você recebe links, fotos de notícias ou algum conteúdo informativo? Sabe dizer? Bom, imagino que não deve ser fácil lembrar de cabeça quantos grupos você tem, né? Eu, por exemplo, estou em tantos que até já perdi as contas. E sabe, isso é um sinal muito claro do nosso tempo. As redes sociais tomaram um papel central em nossas vidas. Para você ter uma ideia dessa dimensão, 94% dos brasileiros têm conta em rede social. Isso é quase todo mundo, gente. O Brasil inteiro, praticamente. E o WhatsApp lidera essa lista e está presente na vida de 92% dos brasileiros. Isso em si não seria um problema. A gente é parte de um mundo conectado, no qual os fluxos informativos são estruturados em torno de plataformas de mídias sociais. E tudo é transmitido com muita, mas muita rapidez. A questão é que quando a gente olha para a produção e disseminação de fake news, a gente vê que as redes sociais têm um papel fundamental nessa dinâmica. E quando se fala de Brasil, o buraco é ainda mais embaixo, porque para muita gente as redes sociais são a única fonte de informação. As pesquisas do CGI-BR, por meio do CETIC-BR, elas mostram que 90% dos usuários das classes D e E só acessam a internet por dispositivos móveis. E com esses planos com franquia, com limite de dados. Portanto, durante um tempo muito grande do mês, né, eles só têm acesso ao Facebook e WhatsApp. Na classe C, isso são 68% que só acessam a internet por dispositivos móveis. Então, a influência que o Facebook e o WhatsApp têm no como as pessoas se informam, né, a que tipo de informação elas recebem, é muito grande. A influência do WhatsApp tomou uma proporção muito grande no Brasil. Um estudo recente mostrou que mais da metade dos brasileiros e brasileiras acreditam nas notícias que recebem no app. E como a gente acabou de ver, muitos brasileiros que recebem essas informações no celular não têm um grande pacote de dados de internet e não conseguem acessar outros sites para saber se aquela informação que receberam é verdadeira ou falsa. E tudo isso tem sido usado estrategicamente por pessoas e grupos que disseminam fake news. E quando falo em grupo, não tô me referindo somente àquele seu tio sem noção, os amigos dele do futebol, hein? Tô falando de gente com grana, muita grana para financiar uma verdadeira indústria de disparo em massa de fake news. E vale trazer mais um dado aqui. Se nos Estados Unidos o debate sobre fake news explodiu em 2016, aqui no Brasil o grande marco foi em 2018. Ontem o petista criticou o adversário Jair Bolsonaro, que se recusou a assinar um compromisso contra as fake news nas redes sociais. Tá rolando muita fake news, muita mentira nas redes sociais. E eu tô aqui para pedir o seu apoio e pedir para você evitar esse tipo de mentira. E tanto lá nos Estados Unidos como aqui, o estopim das fake news tem tudo a ver com o crescimento de grupos de extrema direita. Em 2018, assim, o Brasil foi em alguma medida pego de surpresa pelo fato de que alguns eventos políticos e eventos até jornalísticos importantíssimos, né, ocorreram aí no período pré-eleitoral, com o assassinato da vereadora Marielle Franco, né, a greve dos caminhoneiros, aquela expectativa da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, todo esse contexto que ali já estava em processo de
polarização afetiva mesmo, né? Porque o antipetismo havia crescido de 2013 até 2018, então isso culminou mesmo com a eclosão, por exemplo, de um processo muito mais amador de produzir e distribuir conteúdo político. Não amador no sentido de informal, ou seja, o eleitor brasileiro passou a consumir conteúdo político gerado por grupos, novos coletivos sociais, né, por novos coletivos da nova direita, né, que cresceu de 2008 até 2018, cresceu muito, né, e passou a se articular muito fortemente nos ambientes digitais. Foi nesse contexto que as agências de checagem dos fatos ganharam força no Brasil. Essas agências fazem um trabalho para conferir a veracidade dos conteúdos que são espalhados pela internet. Na prática, os checadores têm a missão de olhar dados, documentos e pesquisas, fazendo uma apuração jornalística para saber se aquelas informações têm fundamento ou não. Bom, nessa primeira aqui a gente tem contagem de votos é feita pelo TSE e não por empresa terceirizada, como afirma a Post. É uma verificação já do Comprova. E o que é que a gente teve nesse último período aí, próximo às eleições? Uma avalanche de desinformação sobre as urnas eletrônicas. O elemento principal que tem aqui nessa verificação, a gente vê diversos tipos de notícias falsas, mesmo que não seja nesse mote das eleições, que é a intenção de descredibilizar alguma autoridade, alguma instituição já posta socialmente com trabalho consolidado. Então, esse aqui é um desses principais elementos e que vale tanto para essa como para diversas outras. Então, aqui foi esse que a contagem de votos é feita pelo TSE e não por uma empresa terceirizada. Mas essa corrida para verificar as notícias espalhadas nas redes se tornou um desafio para os jornalistas. O principal desafio para os checadores, para agências de checagem, é conseguir acompanhar o fluxo que esses conteúdos enganosos, esses conteúdos falsos são produzidos. Porque é uma corrida, assim, a gente ainda está correndo atrás, a gente ainda está no momento de reparar um dano. E, tipo assim, às vezes é inimaginável a informação que vai ser distorcida, é algo assim que não... Você diz, nossa, como? Como assim? Sabe? Então, acho que esse ainda é o principal desafio, fora disseminar também o domínio de ferramentas, o acesso a ferramentas que ajudam nesse processo de verificação, de repente, para saber se um áudio é mesmo associado àquela imagem, ou se ele foi agregado a uma imagem, sabe? Conseguir dominar as ferramentas para saber se uma imagem foi adulterada ou se não foi. Tudo isso é essa soma aí de desafios. As fake news são uma realidade tão consolidada em nosso país que muitos veículos jornalísticos montam equipes para esclarecer fatos cotidianos. E a gente vê que isso não é atributo só das editorias de política. Não faltam exemplos de como as fake news atingem áreas centrais da sociedade, como segurança pública, por exemplo. Mas será que o combate às fake news é função só do jornalismo? E as empresas que detêm as redes sociais? Já parou para pensar que elas também têm muita responsabilidade nisso? Eu defendo que a responsabilidade, né, pela desinformação não é só de quem financia essas campanhas e esses disparos em massa, os partidos envolvidos, os segmentos empresariais que, contrariando a lei eleitoral, têm financiado de uma forma ilegal essas campanhas desinformativas, né? Mas existe também uma responsabilidade das plataformas. Porque em 2017 houve uma alteração na lei eleitoral e proibiu-se, né, a propaganda paga na internet, abrindo uma exceção para impulsionamento pela internet e equiparando as redes sociais, equiparando os mecanismos de busca a redes sociais e impulsionamento, o que beneficia especialmente o WhatsApp e o Facebook, que são do mesmo grupo econômico americano, hoje chamado de Meta, né? E o Google, né? Que
é um mecanismo de busca e também integra o mesmo grupo econômico, a Alphabet, estadunidense também, né? Que tem o YouTube, que opera a plataforma do YouTube, que são plataformas altamente influenciadoras, porque também concentram o mercado. Elas funcionam Facebook, WhatsApp, Instagram, Google, YouTube, funcionam como oligarquias, né, aqui no Brasil. Então, eles têm um peso, né, quando eles dominam, controlam o fluxo de informação e podem, com esse controle, influenciar e comprometer as garantias eleitorais e as garantias das instituições democráticas no Brasil. Garantir a democracia é um dever de todos. Uma forma de contribuir com isso é denunciando as fake news. A dica que dou para isso é desconfiar de toda a informação que recebe. Desconfie das informações que vê nas redes sociais e, se achar algo ofensivo ou que seja mentira, denuncie. As plataformas já têm espaço para você denunciar conteúdos e contas que disseminam fake news. Outra coisa, antes de repassar uma mensagem, veja se ela é verdadeira. Entre outros perfis para ver se encontra a mesma mensagem e desconfie de conteúdo alarmista. Conto com você. Se você curtiu esse episódio, não esqueça de compartilhar com seus familiares e amigos ou naqueles grupos de mensagens que rodam coisas estranhas. No nosso próximo episódio, vamos ver como as fake news impactaram o jornalismo. Esse foi o É Tudo Mentira? Te vejo no próximo episódio.